A revolução interior ou psicológica implica uma transformação completa, não só da mente consciente, mas também da inconsciente. Pode-se facilmente modificar o padrão externo de sua existência ou sua maneira de pensar. Pode deixar de pertencer a qualquer igreja que seja, ou pode abandonar uma igreja para entrar em outra. Pode pertencer ou não pertencer a determinado partido político ou grupo religioso. Tudo isso pode ser modificado pelas circunstâncias, por seu medo, por seu desejo de maior recompensa e etc. A mente superficial pode ser facilmente modificada. Porém, muito mais difícil é efetuar uma alteração no inconsciente. E aí é que se encontra o nosso problema. O inconsciente não pode ser alterado pela volição ou pelo desejo, pela vontade. Temos de nos aproximar dele negativamente. O examinar negativamente a totalidade da consciência implica o ato de escutar. Implica perceber os fatos sem a interferência de opiniões, juízos e condenação. Em outras palavras, requer pensar negativo. A maioria de nós, por educação e experiência, está acostumada a ajustar-se, a obedecer, a seguir autoridades estabelecidas, autoridades morais, éticas, ideológicas. Mas o que aqui estamos examinando exige que não haja autoridade de espécie alguma, porque assim que o indivíduo começa a investigar, já nenhuma autoridade existe. Cada momento é um descobrimento. E como é possível a mente descobrir quando está sujeita à autoridade e suas anteriores experiências? Assim, o pensar negativo significa devassar nossas crenças assertivas, dogmáticas, nossas experiências, ansiedades, esperanças e temores. Significa ver tudo isso negativamente. Isto é, sem o desejo de alterá-lo ou transcendê-lo, porém observando simplesmente, sem avaliação. Observar sem avaliação significa observar sem a palavra. Não sei se já tentou alguma vez olhar uma coisa sem a palavra, o símbolo. A relação das palavras com aquilo que elas descrevem constitui o pensamento, o qual é a reação da memória. E olhar um fato sem palavras é olhá-lo sem a intervenção do pensamento. Experimente fazer isso uma vez. Ao sair daqui nessa manhã, olhe para o verde vale, olhe as montanhas com seus capuzes de neve, ou escute aquele rio sem nenhum pensamento. O que não significa estar dormindo. Não significa olhar com a mente em branco. Pelo contrário, olhar uma coisa sem a intervenção do pensamento requer que esteja totalmente desperto. E essa é uma árdua tarefa. Portanto, está condicionado desde a infância para julgar, para avaliar. Estamos condicionados pelas palavras. Dizemos que certo indivíduo é comunista, ou católico, ou inglês, ou americano, ou suíço, e através dessa cortina de palavras, olhamos e escutamos. Por isso, nunca vemos e nunca ouvimos. Eis porque é tão importante nos libertarmos da escravidão das palavras. Tome-se a palavra Deus. Temos de ficar completamente livres dessa palavra, principalmente se nos considerarmos pessoas religiosas ou espirituais, porque a palavra não é a coisa. A palavra Deus, evidentemente, não é Deus. E para se compreender o que é essa extraordinária entidade, temos de ficar livres da palavra, o que significa ficar interiormente livre de todas as influências e associações oriundas desse termo. Isso, por sua vez,
não implica crer nem descrer. Implica que se não deve pertencer a nenhuma religião, nenhum sistema organizado de pensamento. Só então temos a possibilidade de descobrir por nós mesmos se algo existe além da palavra, além das medidas da mente. Essas palestras, pois, constituem um assunto muito sério. Requerem toda a sua atenção para o descobrimento de você mesmo. Não amanhã, não no próximo minuto, mas no momento de escutar, no presente imediato. Se não compreendemos o mecanismo, o inteiro processo de nossa própria mente, não podemos ir muito longe. E nós temos de fazer uma viagem ao eterno. Para fazê-la, temos de começar com o que está mais perto, com nós mesmos. Eis porque tanto importa estarmos cientes das nossas operações de nossa mente, sendo isso o começo do autoconhecimento. Se você não se conhece, não tem uma base ulterior de investigação, e o se conhecer requer não um processo acumulativo de conhecimento, porém a compreensão de você mesmo, de momento em momento. Tem de se ver como é a cada instante, sem interpretar o que vê e sem acumular conhecimentos a seu respeito. Cumpre observar com objetividade. Eis porque essas palavras exigem seriedade de propósito de sua parte. Você deve ouvi-las com toda a regularidade, agora ou nunca, pois não poderá compreender o todo se vier casualmente ouvir uma palestra. Não procuraria um matemático para lhe pedir que te ensinasse em poucos minutos todo o universo da matemática. Isso seria um absurdo, uma absoluta falta de madureza. Analogamente, se está seriamente interessado nessa matéria, virá assiduamente assistir a essas palestras e prestará atenção. Uma atenção sem esforço. Com atenção sem esforço, quero me referir a um estado de atenção no qual não apenas escuta o que o orador diz, mas também descobre, através de suas palavras, o seu próprio processo de pensar. Isso é, descobre os fatos existentes em você mesmo. O aumento da prosperidade e dos conhecimentos científicos no mundo não trará felicidade maior. Poderá atender em maior escala às nossas necessidades físicas, e espero que assim seja. Poderá proporcionar mais confortos e utilidades, mais banheiros, melhores roupas, mais geladeiras, mais carros. Mas essas coisas não resolvem os problemas humanos fundamentais, que são muito mais profundos e prementes, e estão dentro de nós. E a finalidade dessas palestras é de explorarmos juntos os nossos problemas, pois aqui não há autoridade alguma. Não estou procurando te influenciar para pensar de determinada maneira, pois isso seria infantil, imaturo e mera propaganda. Me permita sugerir que, enquanto escuta, não tome nota, mas fique apenas realmente escutando. E também que se conserve quieto, tanto quanto possível, antes do início e após a conclusão de cada palestra. Na primeira reunião, naturalmente, temos de cumprimentar-nos e conversar, mas, posteriormente, não fiquemos aqui sentados a falar e falar, pois isso denota apenas inquietação mental. O que interessa é estar conscientes de tudo, que observe sem esforço o fato de que tagarela, o fato de que é ciumento, o fato de que se vê frustrado e aspira à fama, expressando-se pela poesia, pela pintura, pela música e pelo pensamento. Observe realmente
e sem discriminação tudo o que se passa em você mesmo. Observe com naturalidade. E é nesse estado de percepção objetiva que ocorre a plena revolução. E só a mente que se acha em completa revolução, de instante em instante, e não aquela que tenta alcançar essa revolução. Só essa mente pode descobrir se há ou não algo imensurável.